Meu amigo e minha amiga, olha que vídeo importante, tá? Não que os outros não sejam, mas esse aqui é um assunto muito relevante que vai tirar dúvida de muita gente. A justiça pode adequar o benefício para a condição de incapacidade desse segurado? Olha aí, pessoal, a justiça tem um papel fundamental na concessão de adequação de benefícios previdenciários, especialmente quando o segurado se encontra em uma situação de incapacidade para o trabalho. O processo judicial muitas vezes vai além de simplesmente corrigir aí eventuais falhas de análise administrativa do INSS, podendo até adequar o tipo de benefício à realidade da incapacidade apresentada pelo segurado. Esse procedimento ele requer uma análise criteriosa que envolve aí diversas etapas e profissionais especializados. É sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, responder muitas perguntas, tirar muitas dúvidas, então é importante você ter atenção, tá? Não desfaça dos nossos conteúdos, porque amanhã ou depois você pode precisar, tá, pessoal? Quando o segurado ele entra com uma ação judicial, um benefício de incapacidade como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, o juiz responsável ele pode determinar aí a realização de uma perícia judicial. Essa perícia, conduzida por médicos peritos nomeados pelo judiciário, é a principal ferramenta para avaliar a condição real e determinar se a incapacidade existe, qual é a sua gravidade, por quanto tempo ela deverá persistir. Esse perito judicial, após examinar o segurado, analisar documentos apresentados, ele vai elaborar um laudo pericial detalhado. Nesse laudo, ele vai descrever o diagnóstico, a gravidade da incapacidade, se ela é parcial, total, temporária, permanente, e se o segurado tem condições de se reabilitar para outra atividade. Com base nesse laudo, o juiz pode decidir qual benefício melhor se adapta às condições apresentadas. Um exemplo prático é a conversão, por exemplo, do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Se o perito judicial ele concluir que a incapacidade ela é total e permanente, que não há possibilidade de reabilitação para uma outra atividade profissional, o juiz pode determinar que o INSS conceda a aposentadoria por invalidez, mesmo que o segurado tenha solicitado inicialmente na justiça o auxílio-doença. Além disso, o juiz pode determinar que o benefício ele seja adequado à realidade social e econômica desse segurado. Caso do benefício de prestação continuada, o BPC, por exemplo, o magistrado ele pode avaliar se o segurado, além de incapaz, ele atende os critérios de renda exigidos pela legislação, que prevê uma renda familiar per capita inferior a 1/4 de um salário mínimo por pessoa. Em alguns casos, olha que interessante, o juiz tem ampliado esse critério, ele considerando outras despesas e outras condições, olha aí, ó. Então é 1/4 de um salário mínimo, mas o juiz ele pode ampliar isso, dependendo de despesas e condições específicas. Não quer dizer que ele seja obrigado a fazer, tá? Ele vai analisar. Outro fator relevante é a definição do prazo para revisão de benefício. No caso de benefício de incapacidade temporária, como auxílio-doença, o juiz pode estabelecer um período de concessão baseado na estimativa da recuperação indicada pelo laudo pericial. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar um DCB, que é a data de cessação do benefício. Inclusive nós fizemos vídeos esses dias aí falando com relação a isso, tirando dúvidas, é muito importante você assistir. Após esse prazo, o INSS pode convocar o segurado para uma nova perícia. No entanto, quando se trata de benefício por incapacidade permanente, com aposentadoria por invalidez, as revisões são menos frequentes e dependem de condições específicas, como o surgimento de novas evidências de recuperação. Agora anota aí, ó, a Lei 13.846 de 2019. Todo aposentado por invalidez tem que conhecer essa lei, anota. 13.846 de 2019, que reformou diversos aspectos da legislação previdenciária e estabeleceu a possibilidade de realização de pente fino no INSS para benefício por incapacidade. Só que, no entanto, agora entra aqui a lei. Segurados com mais de 60 anos, aposentados por invalidez, quem tem 55 anos ou mais, que já está recebendo o benefício há mais de 15 anos, está isento de pente fino e revisão. Lei 13.846 de 2019, pessoal. Essa regra visa proteger segurados de maior situação vulnerável, né? Para garantir que o benefício seja concedido e mais adequado, também a Justiça ela pode recorrer a audiências de conciliação entre o INSS e o segurado. Nessas audiências é possível negociar a concessão de um benefício mais favorável com base nas provas apresentadas. Essa prática é essencial e comum nos juizados especiais federais,
que tratam de causas de menor valor, que é até 60 salários mínimos. Outra prática importante é a análise de documentos complementares. Além do laudo pericial, o juiz pode solicitar atestado médico, exames complementares, até depoimentos de testemunha para formar uma convicção sobre a incapacidade do segurado. Esses elementos são cruciais para assegurar que a decisão judicial ela seja justa e bem fundamentada, tá, pessoal? Porque cabe recurso ao INSS se ele perder, como também se o segurado perder, pode entrar com recurso. O prazo de duração do benefício também pode ser ajustado pela Justiça. No caso de incapacidade temporária, o juiz ele pode fixar uma data de cessação do benefício. Como eu falei, nós já fizemos vídeo com relação a essa data de cessação, o que acontece, quando pode chamar, não pode, e com base na previsão dessa recuperação apresentada pelo perito. Em contrapartida, nos casos de incapacidade permanente, o benefício ele é concedido, que é a aposentadoria por invalidez, sem prazo determinado, né, podendo ser revisado apenas em algumas circunstâncias excepcionais. Quando houver, por exemplo, suspeita de fraude, irregularidades, aí tudo bem. É importante destacar também que o acompanhamento médico contínuo é essencial para a manutenção do benefício, né? Agora que essas mudanças que estão acontecendo, isso vai ser muito cobrado. Caso o segurado apresente piora na sua condição, ele também pode solicitar judicialmente a revisão do benefício para que esse seja adaptado à sua nova realidade. Quer dizer, você está recebendo, por exemplo, o auxílio-doença, um problema de saúde que houve um agravamento, se tornou impossível você continuar, por exemplo, se deslocando para o trabalho, exercer a sua atividade ou qualquer outra, você pode comunicar à Justiça e a Justiça efetuar a conversão aí para aposentadoria por invalidez, que pelo menos não vai ter você passar toda hora por pente fino e por revisão. Nos casos de benefício assistencial como o BPC, o prazo de revisão também ele pode ser estabelecido pela Justiça. A lei prevê que o benefício ele deve ser revisado a cada 2 anos, para verificar se as condições de incapacidade e a renda familiar ainda permanecem inalteradas. No entanto, decisões judiciais podem flexibilizar esse prazo, considerando situação específica desse beneficiário. Outro aspecto que merece atenção, que agora em 2025 vai ser muito utilizado, é a reabilitação profissional. Em alguns casos, a Justiça pode determinar que o segurado ele participe do programa de reabilitação oferecido pelo INSS com o objetivo de retornar ao mercado de trabalho, né? O benefício ele é mantido durante o período que você estiver na reabilitação e ele pode ser cessado quando você for considerado apto. Tem muita gente que passou pela reabilitação profissional, teve entrevista com assistente social, que encaminhou para a perícia, a pessoa não tinha feito curso, não tinha passado por nada na reabilitação profissional e teve alta. E olha aí, para vocês verem que o que está escrito muitas vezes no papel não quer dizer que vai ser feito na prática, tá? E casos envolvendo também uma incapacidade parcial, que também exige cuidados especiais. Nessa condição, o perito judicial ele deve indicar que o segurado ele pode exercer alguma atividade, que ele está compatível, ele tem limitações, mas ele pode inclusive voltar a exercer as suas atividades. Mas ele ficou lá com a sequela permanente. O que o juiz faz? Ele concede o auxílio acidente, que é um benefício considerado indenizatório. Tem um vídeo que eu fiz aqui, não tem muito tempo, falando do auxílio acidente. Respondo todas as dúvidas dentro desse vídeo com relação ao auxílio acidente. Tudo, desde valor, o tempo, se pode cessar, não pode, se passa por perícia ou não. Então é muito interessante vocês fazerem uma pesquisa na primeira página inicial aqui do meu canal. Digita ali na barra de pesquisa, auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, benefício judicial. Vocês vão ter um monte de conteúdos à disposição de vocês. Sabe, conhecimento é tudo dentro do INSS, pessoal. Presta bastante atenção. E nesses casos, como eu estava falando do auxílio acidente, o juiz, nessa condição, que o segurado ele pode retornar, inclusive, a sua atividade, ele concede o auxílio acidente e tudo bem, tá? Eu falo muitas vezes com relação a um acompanhamento especializado. Aí vai falar, lá vem ele querer que a gente contrate advogado. Não, eu não quero que você contrate advogado nenhum. Primeiro porque eu falo sempre que você pode procurar na Defensoria Pública, em ONGs, sindicatos, em associações que prestam serviço para beneficiários, aposentados, pensionistas do INSS e dão suporte gratuito. Então eu não estou indicando para você, não estou querendo que você gaste dinheiro com honorário de advogado, nada disso, tá, pessoal? Eu estou falando principalmente para quem não tem condições. Por que um advogado? Porque existem fases do processo.
por exemplo, um laudo que foi desfavorável a você, você pode recorrer. Caso você perca a ação, você pode fazer uma apelação. Tudo isso somente advogado que pode fazer. Você não pode fazer, por isso que é importante. E o advogado, ele pode te orientar com relação à documentação, a diversas coisas, tá bom? Então é importante um acompanhamento. E não é receita de bolo. O advogado, ele tem que estudar o seu caso. Ele tem que ver as suas condições, ele tem que ver a documentação que você tem. Não existe uma receitinha de bolo aqui para falar, ó, faz isso, faz isso, faz... Não é assim que funciona, tá? O Brasil é muito grande, cada região é de um jeito, pessoal. Tá? Tem gente que pergunta as coisas aqui para mim como se fosse assim, né? Fosse um padrão, tudo igual. Não é tudo igual. Muitos casos, mas tudo é auxílio-doença. Mas as incapacidades são diferentes, as condições são diferentes, as pessoas são diferentes. Então fica muito difícil. Não existe, por exemplo, para dar uma resposta. Eu vou dar uma resposta que, para essa resposta tem centenas de respostas, porque não é receita de bolo. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu não fico bravo, não. Ao contrário, vocês viram que eu estou, inclusive, dando aí uma satisfação. Não adianta me fazer uma pergunta. Cada caso é um caso. Tem que estar de perto, tem que estar acompanhando, tem que ver. Tem que analisar o que tem, a documentação que tem. Não é simples assim. Faz a pergunta e já qualquer resposta. Não funciona assim não, tá bom? Para você que está chegando aqui no canal, eu espero que eu tenha conseguido trazer um conteúdo importante, respondido as suas perguntas, tirado dúvida. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Tá? Só você que tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, sempre incentivando, interagindo, compartilhando. Meu muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, tá? Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.